Muito mais de 10 anos, né? Muito bem, estenda as mãos para cá. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Querido Espírito Santo, Senhor, usa o teu filho na instrumentalidade, Senhor. Pai amado, da tua palavra, Senhor. Manda uma unção nova, um óleo fresco do Espírito Santo. Usa o teu filho, Pai, para que, Senhor, ele possa, Senhor, ser canal de bênção para nossos ouvidos, para o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Usa ele, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu vou dizer como o João Batista disse: que ele cresça e eu diminua. Em nome de Jesus. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Diga comigo, agora é a hora da palavra. Os meus ouvidos estão atentos a ouvir o Senhor. Então não fala comigo, fala assim, não fala comigo. Glória a Deus. Bom, tem umas coincidências que não dá para entender, né? É umas coisas loucas que não dá para entender. Toda vez, é coincidência, presbítero Adriano. Toda vez que eu vou pregar, dá dor de barriga, é coincidência, uma coincidência estranha, né? As pernas tremem também, é só nesse dia, é uma coincidência esquisita. Mas glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui um tema, aqui que é muito relevante para a igreja do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia, no livro segundo escreveu Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 29, no versículo 49. Quero agradecer aqui o bispo que confiou essa responsabilidade tão grande a esse tão pequeno vaso. Lucas 24, 49. Amém? A palavra diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ponto e vírgula. Ficai, vírgula, porém, vírgula, na cidade de Jerusalém, vírgula, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Eu quero aproveitar o ensejo aqui, que muitas pessoas aqui, né? Quem passou no reencontro aqui, levanta a mão. Aleluia! Eu quero aproveitar esse ensejo e falar sobre o poder de Deus. Quem gosta de poder de Deus aqui? Quem precisa de poder de Deus aqui? Quem quer poder de Deus aqui? Aleluia! E esse texto, irmão, o contexto desse texto traz na passagem que Jesus havia sido morto, né, na cruz. Jesus havia sido morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu ao Pai. E depois da ressurreição de Cristo, depois que ele ressurgiu dos mortos, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou ali com os discípulos por pelo menos 40 dias. Eita, agora imagina Jesus no corpo glorificado, estando com os discípulos durante pelo menos 40 dias. Eles estiveram com Jesus ali. Eu imagino o que Jesus falava com eles, eu imagino o que Jesus explicava para eles, eu imagino o que Jesus queria colocar no coração deles. Eu imagino qual era o propósito de Jesus em estar com os discípulos depois da sua ressurreição. Ele poderia muito bem continuar lá na glória, ao lado do Pai, à direita do Pai, né? Como ele está até hoje. Ele poderia ficar lá, mas ele falou assim: não, eu vou lá.
eu vou lá, eles precisam de um alento, eles precisam de um conforto, eles precisam de um ensinamento. E eu creio que Jesus ali, durante aqueles 40 dias, eu creio que Jesus ensinou muita coisa para os discípulos. Eu creio que Jesus queria prepará-los para alguma coisa. Eu creio que Deus tinha algum propósito maior do que simplesmente estar com eles, do que simplesmente vê-los, do que simplesmente visitá-los. Deus tem um propósito maior sobre a sua vida. Você não veio aqui em vão. Olha para mim. Você não veio aqui em vão. Deus tem um propósito maior sobre a sua vida. O que Deus quer com você é sobrenatural. O que Deus quer com você é tremendo. O que Deus quer com você é além do que você imagina. Mas para isso precisa de poder. Diga poder. Poder. Para isso você precisa de poder. E de repente Jesus diz para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus queria enchê-los de poder. Jesus queria colocar autoridade sobre a vida deles. Jesus queria que eles fossem a continuação do seu ministério. Talvez você se ache pequeno, talvez você se ache menor do que alguém, talvez você ache que você não tem condições, talvez você ache que você não serve para coisa, talvez você ache que não tem nenhum talento específico, talvez você ache que você é o menor da sua casa, talvez você ache que você deve se esconder na igreja, talvez você ache que você não é ninguém. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele tem um propósito maior sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele quer te encher de poder. Não é com esse irmão que está do seu lado, não, é com você mesmo, é com você. Deus quer te encher de poder, porque Ele tem muita coisa para fazer sobre a sua vida. E Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas por que ficar em Jerusalém? Por que era tão importante ficar em Jerusalém? Eles não poderiam ficar em outro lugar, onde estavam mesmo, cada um na sua, cada um cuidando da sua vida? Jesus disse aí: ficai em Jerusalém. Isso soa para mim como uma ordenança. Jesus não disse: por favor, gente, quem tiver à disposição aí, quem estiver sem fazer nada, quem não tem nada para fazer, vai lá em Jerusalém, fica lá em Jerusalém. Não foi imperativo que Jesus disse: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Aleluia. Você vê que isso é tão importante, Tiago. É tão importante que Lucas, ele repetiu a mesma coisa lá em Atos dos Apóstolos. Se você for ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4, ele repete: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. E eu fiquei pensando nessa palavra. Mas por que é tão importante ficar em Jerusalém? O que é Jerusalém? Mas por que o bispo vai conhecer Jerusalém, hein? Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! O bispo vai conhecer Jerusalém. Aleluia! Todo mundo que aplaudiu já contribuiu? Aleluia! Glória a Deus! Vai ser uma bênção. O bispo em Jerusalém, ele vai lá representar a minha vida, vai representar a sua vida diante da cidade de Jerusalém. Jerusalém histórica, Jerusalém de Deus. Jerusalém que significa muito para Israel, para Deus e para nós também. Amém? Não é esse foco. Vamos voltar. E Jesus frisou essa coisa de estar em Jerusalém, bispo, de ficar em Jerusalém. Jesus frisou isso. E eu fiquei pensando: mas por que isso? Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo ia embora, bispo.
todo mundo ia fugir, todo mundo ia abandonar, todo mundo ia cuidar das suas vidas, todo mundo ia voltar para trás, pastor. Todo mundo ia esquecer tudo que aconteceu, tudo que eles viveram com Jesus. Eles iam esquecer. Para você ter uma referência, aqueles rapazes, aqueles dois meninos lá no caminho de Emaús, eles já estavam desistindo, eles já não queriam mais, eles já estavam, né? Puxa, que pena que não deu certo, ia ser tão bom, ia ser tão legal, né? É verdade. E seria tão bom, né? Mas os meninos lá do caminho de Emaús já estavam desistindo, né? Os próprios discípulos já queriam voltar para os seus barcos. Eles já queriam voltar cada um para os seus barcos e continuar pescando, e continuar a vidinha de sempre, a mesma coisa, a rotina. E Jesus, irmão, Jesus conhecia o coração desses homens. Jesus conhecia o coração de cada um daqueles discípulos. Bispo, um líder, ele tem que conhecer o coração dos seus discípulos. Pastor aqui, um líder, ele tem que conhecer o coração dos seus discípulos. E Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Quem é líder aqui? Quem é líder aqui? Você precisa conhecer os seus discípulos. Você precisa conhecer os seus gostos, as suas manias, os seus defeitos, as suas qualidades. Você precisa conhecer os seus discípulos. E Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. Jesus sabia que quando ele virasse as costas, alguns iam voltar para trás. E Jesus insistiu nisso, pastor Tiago: ficai em Jerusalém. Fica em Jerusalém, porque tem uma coisa boa para vocês. Fica em Jerusalém, porque tem algo especial para a sua vida. Fica em Jerusalém, porque eu vou fazer maravilhas sobre a vida de vocês. Fica em Jerusalém e vocês verão. E Jesus frisou que eles ficassem em Jerusalém, porque Ele tinha uma promessa sobre a vida deles. Diga, uma promessa. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus tem promessas sobre a sua vida. Mas para que essas promessas sejam cumpridas, você precisa ficar em Jerusalém. Aleluia! Ficar em Jerusalém, porque ele tinha uma promessa para ser cumprida, e era lá em Jerusalém. Porque o versículo diz: eis que envio sobre vós o quê? A promessa do meu Pai. Então Deus tinha uma promessa para a vida deles. Jesus tinha uma promessa sobre a vida deles. Mas para isso tinha uma condição, tinha uma regra. Tem gente que não gosta de regra, né? Tem gente que quando coloca uma regra, ele já sai de lado. Ele é a exceção à regra, né? Tem gente que é a exceção à regra. Ele nunca está dentro da regra. Sempre ele é contra, sempre ele... não sei não, não acredito muito, não sei não, viu? A regra era essa. A regra era: ficai em Jerusalém. A condição para receber a promessa de Deus era essa: ficai em Jerusalém. Quantos querem a promessa de Deus aqui? Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, você vai ser alcançado pela promessa de Deus. E Jesus frisando para que eles ficassem em Jerusalém, porque sabia que eles iam desanimar, né? Talvez você aqui, talvez você entrou aqui, talvez você venha à igreja, talvez você tenha um ministério, talvez você seja um servo, talvez você seja participante da obra de Deus, mas muitas vezes você pensa em desistir. Muitas vezes você pensa em largar o ministério, você pensa em parar, em sair do ministério, você pensa em voltar para trás, você pensa em sentar no seu banquinho e ficar aí ouvindo, você pensa em se esconder atrás do banco, você quer ficar no fundo da igreja, você quer se esconder, você não quer ser visto. Às vezes você acha que está muito difícil, às vezes você vem aqui e acha que está muito pesado o trabalho, às vezes você acha que é muita exigência, às vezes você acha que é muito peso, às vezes você acha que não dá para você. Deus conhece seu coração. Deus sabe como você entra aqui, Deus sabe como você veio aqui, Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe que passa pelo seu pensamento voltar atrás. Deus sabe que passa pelo
seu pensamento: ah, ninguém me valoriza, ninguém valoriza o meu trabalho, ninguém me vê. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você sente, Deus conhece seus sentimentos, Deus sabe às vezes que você chegou aqui pior do que um coitado, Deus sabe quando você chegou aqui arrasado, Deus sabe quando você chegou aqui triste por alguma palavra que você ouviu. Meu irmão, se você quer receber a promessa de Deus, não se esconda. Se você quer receber a promessa de Deus, não saia de Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Fique em Jerusalém e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. E por que eles sairiam de Jerusalém? Jesus achava que eles iam embora, Jesus achava que eles iam sair de Jerusalém, por isso ele disse: ficar em Jerusalém. Irmãos, eu não quero ser repetitivo, mas serei: ficar em Jerusalém. E vocês vão ouvir eu falar isso muitas vezes, porque é isso que Deus quer dizer para você e para mim: ficar em Jerusalém. E por que eles sairiam de Jerusalém? Irmãos, eles eram galileus. Primeiro, eles eram galileus. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 11, está dizendo assim, está dizendo que apareceu 2 anjos lá, presbítero Adriano, apareceu 2 anjos, eu creio que seja anjos, lá fala varões de branco, né? Eu imagino que sejam 2 anjos. Diz: varões galileus, varões quê? Varões galileus, por que estáis, olhando aí para o céu aí, o que vocês estão? Isso quer dizer que eles eram galileus. E a primeira coisa, quando a coisa aperta, a gente quer fazer o quê? A gente quer voltar para casa, né? Quando a coisa começa a ficar difícil, né? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava lá, o bicho começou a pegar, o que ele pensou? Vou voltar para casa. Assim estava na mente dos discípulos, eles queriam voltar para casa, porque o negócio estava pegando. Jerusalém, irmãos, Jerusalém queria matar os cristãos. Havia uma grande perseguição, assim que Jesus morreu, começou uma grande perseguição à igreja do Senhor. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver como a igreja era perseguida. Se você ler na história que escreveu Paulo José, é isso, né, o nome? Flávio José, se você ler a história de Flávio José, ele vai falar quantas atrocidades fizeram com os cristãos nessa época aí. Então, irmão, Jerusalém não era um lugar confortável. Jerusalém não era um lugar bom para cristão. Jerusalém trazia muito problema para os cristãos. Jerusalém trazia muitos perigos para os cristãos. Você quer gaguejar? Então Jerusalém não era muito confortável. Às vezes não é confortável mesmo. Eu gostaria que fosse gostosinho, né? Como a pastora Keila fala, agora é gostosinho, gente, né? Quando a gente está cantando, vai falar agora é gostosinho. Eu gostaria que fosse gostosinho, eu gostaria que fosse da hora, eu gostaria que fosse, mano, nossa, cara, uhul! Mas às vezes não é confortável. Às vezes é sofrimento, presbítero. Às vezes é sofrimento. Às vezes alguém vai pisar no seu carro. Às vezes alguém vai dizer uma palavra que você não gosta. Às vezes alguém vai passar por você e não vai cumprimentar. E você vai achar: não, só fulano não gosta de mim. Às vezes vai acontecer isso. Às vezes você vai se sentir rejeitado. Jerusalém não era um lugar de conforto. Mas quem quer receber a promessa, tem que suportar, irmão. Suportar pelo menos os seus irmãos, né? Suportar uns aos outros, né? Em amor. Eu sei que eu não sou fácil, mas me suporta, irmão. Eu queria ser mais legal. Tiago, eu queria ser bem legal, mas às vezes eu sou bem chato, né, pastora Keila? A pastora Keila me conhece bem. Talvez vocês não me conheçam tão bem. A pastora Keila me conhece bem, minha esposa, então, meu Deus. Às vezes eu sou chato.
Mas me suporta, pelo amor de Deus, me suporta. Às vezes, presbítero Elias, às vezes não vai ter conforto, às vezes você vai ter que sair da sua casa de madrugada, para ir na casa daquele irmão, resolver a pipa. Às vezes você vai ter que ir lá apartar a briga, às vezes você vai ter que sair do seu conforto, às vezes você vai ter que fazer o que você não quer fazer, Marcelo. Aleluia. Às vezes vai parecer que você não aguenta, às vezes vai parecer que não é para você, às vezes vai parecer que não vai dar. Jerusalém não é lugar de conforto. Aleluia. É 12 minutos ali que falta? Aleluia. Jesus amado. E por isso que eles queriam sair de Jerusalém, por causa de todos esses problemas. Jesus achava que eles iam querer sair de Jerusalém, por isso ele disse: ficai em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, irmãos, ficar em Jerusalém, eu quero que vocês entendam comigo, que vocês me permitam conjecturar aqui. Ficar em Jerusalém significa não voltar atrás. Ficar em Jerusalém significa não desistir. Ficar em Jerusalém significa não voltar às velhas práticas. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que na visão de Moisés, né, quando Moisés viu a sarça, a Bíblia diz que a sarça ardia e não se consumia. Isso me faz entender que vai ter um certo sofrimento, pastor Tiago. Vai ter um certo sofrimento. A sarça ardia, mas não se consumia. Vai ter um certo sofrimento, presbítero Adriano. Vai ter, Liliane, um certo sofrimento. Vai ter um certo sofrimento, pastora Kelly. Me aguenta. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que a sarça ardia, mas ela não se consumia. Isso significa que Deus tem vitória para a sua vida. Isso significa que não é fim. Isso significa que Deus vai fazer milagre sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus. E não volta atrás. Não fuja da luta, irmão. Vai ter luta mesmo, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é luta. A nossa luta, como a pastora Eliana ministrava aqui, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Meu irmão, é porque vai ter luta todo dia. Vai ter luta para mim, vai ter luta para você. Talvez você ache que a minha luta é menor que a sua, mas nós dois temos luta e nós teremos luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, isso quer dizer que vai ter luta. Mas vai ter vitória sobre a sua vida. Porque a sarça ardia, mas não se consumia. Isso quer dizer que você vai ter vitória. Então ficai em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Aquele que coloca a mão no arado não pode retroceder, não pode ficar olhando para trás. Aquele que coloca a mão no arado tem que seguir em frente. Aquele que coloca a mão no arado tem que fazer o trabalho. Meu irmão, para de pensar no passado, para de pensar nas coisas antigas, para de pensar nas coisas que passaram. A Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, o velho homem morreu lá. Ficar em Jerusalém significa deixar o velho homem para trás e continuar, e seguir. Fica em Jerusalém. O livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, olha o que ele diz: a minha alma não tem prazer naquele que retrocede, naquele que recua. Deus não tem prazer quando você deixa de fazer. Deus não tem prazer quando você esquece o que Ele fez. Deus não tem prazer quando você retrocede. Tem gente que qualquer coisa quer voltar para Galileia. Tem gente que qualquer coisa quer voltar para o Egito. O povo estava lá no deserto, né? Estava comendo maná.
Para de olhar para o velho homem, querer fazer as coisas do velho homem, querer fazer as coisas que ficaram lá atrás. Sabe por que muitos caem, irmãos? Sabe por que muitos caem? Porque olha para trás. A obra que Deus tem na sua vida, olha para você agora, olha para você. É engraçado esse negócio de olhar para você. Olha para você. Olha para você agora. Porque é com você que Deus vai falar. Olha para você. Aleluia. Deus manda dizer para você aqui, ó, para você. Deus manda dizer assim, ó. A obra que Ele tem na sua vida é para frente. É para frente. Aleluia. Para de olhar para trás. Toda vez que você olha para trás, retrocede. Toda vez que você olha para trás, perde tudo aquilo que você conquistou. Toda vez que você olha para trás, volta a mesma coisa. Olha para frente, irmão. O que Deus tem para você está lá na frente. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Olha para Ele. Talvez eu não seja o que você pensava, talvez eu não seja tão bom quanto você esperava, mas Jesus, Ele é bom, irmãos. Jesus, Ele é muito bom. Olha para Ele, olha para Ele. Eu não consigo ver Jesus atrás, irmãos. Eu só vejo Jesus na frente. Eu só vejo Jesus na frente. Eu só vejo Jesus na frente. Então olha para frente. Olha para frente que já falta 6 minutos e eu não cheguei nem na metade. Vai ter luta, irmãos. Mas Deus, Ele sempre traz a solução. Deus sempre Ele traz a vitória para o crente no meio da luta. É no meio da luta, pastora. É no meio da luta que Deus, Ele nos surpreende. É no meio das aflições, é no meio das tribulações, né? O poeta já dizia, né, que os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Meu irmão, essa tribulação que você está passando, essa luta que você está passando, é no meio dela que Deus vai te dar vitória. É no meio dela que Deus vai te prosperar. É no meio dela que Deus vai te surpreender. Deus não vai te surpreender no meio dessa luta, no meio dessa guerra. Deus vai te surpreender. Aleluia. Alguém lê para mim aí, ó, Salmo 39, versículo 14. Salmo 39, 14. Olha o que o salmista diz. Irmão, eu vejo o salmista, eu vejo ele numa luta constante. Eu vejo o salmista numa prova constante. É direto prova. Que negócio chato, né? Negócio chato, né, Bruno? Só prova. Mas o salmista, eu vejo ele só na prova, pastora. Mas eu só vejo ele cantando, louvando, adorando. Eita glória, lê para mim. Vê isso aí. Não tem quase dizer não. Lê para mim. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todo. Deus vai te livrar dessa aflição, meu irmão. Deus vai tirar você desse lugar. Deus vai tirar você dessa prova. Mas fica em Jerusalém, por favor. Aleluia. O salmista disse assim, ó. O salmista disse assim, ele disse para alguém que estava em desespero. Eu acredito que ele disse para alguém que estava em desespero. Ele disse assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Faça isso, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. No meio da tribulação, Deus vai te dar a vitória. Jerusalém, o que significava Jerusalém nesse contexto que nós estamos pregando? Jerusalém significa o lugar da adoração. Aleluia. Jerusalém significa o lugar onde nós adoramos a Deus. Jerusalém significa o lugar onde nós estamos diante de Deus, onde nós adoramos, onde nós dizemos, Tu és santo, onde nós dizemos, Senhor é bom, onde nós adoramos ao Senhor. Jerusalém significa o lugar de busca, é o lugar da oração, é o lugar onde nós oramos, é o lugar onde
Aleluia. Jerusalém é um lugar de santidade. Aleluia. Jerusalém, irmão, é lugar de santidade. É lugar onde você tem que preservar. Você tem que preservar a santidade que Deus colocou em você. Jerusalém é lugar de nós darmos bom testemunho. Jerusalém é lugar de nós nos santificarmos. Jerusalém é lugar de santidade. Jerusalém é lugar de reverência. Jerusalém é lugar de palavra. Aleluia. Jerusalém, irmãos, significa o lugar onde nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. Jerusalém é o lugar da presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então se alegre na presença de Deus. Se alegre na presença de Deus. Ainda que venham as lutas, mas se alegre na presença de Deus. Faz como salmista. No nome de Jesus. Ficar em Jerusalém, que está acabando o tempo. Ficar em Jerusalém, irmãos. Ficar em Jerusalém significa permanecer firme. Permanece firme, irmão. Fica firme na presença de Deus. O que Deus Ele quer para você é grande, mas você tem que ficar firme. Permanece firme na igreja. Tem gente que qualquer coisinha quer sair da igreja. Não, eu vou mudar de igreja. Ô, irmãos, não é assim não. Ficar em Jerusalém. Qualquer coisinha ele quer sair do ministério, qualquer coisinha ele quer sair do grupo, ele quer... ficar em Jerusalém. Você quer ser abençoado? Você quer ser alcançado pelas promessas de Deus? Ficai em Jerusalém. Aleluia. Significa continuar, significa persistir. Irmão, às vezes a gente vai tropeçar. Irmão, quem não tropeçou aí, joga a primeira cadeira. Quem não tropeçou aí, pode vir aqui e jogar uma cadeira. Mas quando tropeçar, irmão, levanta. A Bíblia fala para a gente levantar da onde caiu. Levanta da onde você caiu e prossegue em frente. E fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Ficar em Jerusalém significa manter-se de pé. Significa posicionar-se. Tem uma hora mesmo. Tem uma hora que a gente precisa tomar uma posição. A gente precisa se posicionar. O que eu sou? Eu sou servo? Peraí, qual que é a postura de um servo? O que um servo tem que fazer? Como o servo tem que andar? O que o servo tem que falar? Ficar em Jerusalém significa tomar uma postura. Antigamente a gente falava assim, ó, fica na posição que Deus te colocou. E é isso, irmãos, é isso. Você tem que ficar na posição que Deus te colocou. Meu irmão, Deus não te colocou lá na Assembleia de Deus, Ele te colocou aqui. Deus, Ele não te colocou lá na Igreja da Graça, Ele te colocou aqui. Fica na posição que Deus te chamou. Tem um negócio desse crente querer sair da igreja. Não faz sentido, irmãos. Por quê? Se Deus te chamou aqui, fica aqui. Se Deus quisesse que você fizesse alguma coisa lá, Ele tinha te chamado lá. Mas Ele te chamou aqui. Fica aqui. Talvez, não estava no contexto isso, mas talvez Deus queira falar com alguém a respeito disso. Eu tenho certeza que tem alguém aqui querendo sair da igreja. Tem alguém aqui. Meu irmão, você vai receber a promessa de Deus se você permanecer, se você ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Aleluia. Ficar em Jerusalém é o ingrediente que Deus quer. É o ingrediente que falta para que a promessa de Deus possa te alcançar. Já acabou o tempo? Então eu vou... Apitou já? Oh Deus. Então pode subir, bispo. Não adiantava falar, pode subir, bispo. Não adiantava falar tudo isso, né? E nós não chegarmos no fechamento. E para fechar com chave de ouro, sabe o que Deus fez? Aleluia. Deus cumpriu a promessa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que eles foram cheios? Porque eles ficaram em Jerusalém.
E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas para quê? E agora? Nós estamos cheios do Espírito Santo. Né? Igual a pessoa quando volta do reencontro. A pessoa quando volta do reencontro não sabe muito o que está fazendo. Né? Tá meio louco. Cheio do Espírito Santo. Mas para que Deus encheu aqueles homens do Espírito Santo? Para que Deus encheu eles do Espírito Santo? Ele prometeu e cumpriu. Porque Deus é aquele que promete e cumpre. Sabe por que Deus encheu aqueles homens do Espírito Santo? Porque sem estar cheio do Espírito Santo, não tem como fazer a obra de Deus. Fique de pé. Quem permanece, irmão, recebe a promessa. Então, fica aí em Jerusalém e seja cheio do Espírito Santo. Eu vou passar a palavra para o bispo.